Boa noite, amados. Com todos nós, amém? Minha voz estiver um pouco embaçada, porque eu achei que eu nem ia ter voz hoje, tanto que nós gritamos ontem. Aqui em casa tomei logo um suco de limão forte, para a voz tentar botar para o lugar e aguentar o tranco. Mas depois de falar um pouco mais sobre o campeonato, que foi maravilhoso. Um projeto que tem 8 meses, os irmãos vão entender o que eu estou falando depois. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7. Diz bem assim a palavra do nosso Deus, para nós começarmos adorando, louvando e exaltando o nosso Deus, que é vivo e reina para todo sempre. Filipenses 4, versículo 4, versículo 7, diz bem assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Queria que a igreja ficasse em pé nesse momento e lesse esse mesmo verso, Filipenses 4, versículo 4, versículo 7, com bastante alegria. A versão aqui está diferente, né? Alegre sempre no Senhor. Vamos lá, igreja. Amém. Alegre sempre no Senhor, alegrai no Senhor, alegre sempre. Outra vez Paulo fala, alegrai no Senhor, porque hoje é tempo de louvar a Deus, amém? Hoje é tempo de louvar a Deus, é tempo de alegria, tempo de festa, tempo de regozijo, tempo de exaltar, tempo de glorificar o nome do nosso único suficiente Salvador, Jesus Cristo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Uma canção antiga, nós vamos entoar nesse momento.
Louvar ao Senhor no meio dos louvores, Deus da Bíblia. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu queria pedir a Cristiane que orasse a Deus nesse instante. Quando vai entre nossos corações, mas esse ponto americano, você vai dar uma palavra, Amém. Aí de pé, vamos louvar ao Senhor dentro de nós. Gratidão eu vou
Salmos 37, verso 3 até o verso 5. Eu vou na minha versão, depois da igreja, uma só voz lerá os versos que está sendo projetado ali na NVI. Salmos 37, verso 3 ao verso 5, diz bem assim: Confiai no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Deleite-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A igreja. Glória a Deus. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá, e ele tudo fará. Essa é a alegria de podermos confiar em Deus.
Essa alegria de poder saber que Ele cuida de nós. A Ele pertence a honra, a glória, a majestade em todo momento. A Ele pertence todo conhecimento e a profundidade, toda a riqueza, sabedoria e poder pertence a Ele. A Ele podemos confiar, somente nele podemos descansar. Nesse momento, os irmãos que vieram também preparados para exaltar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por seus dízimos de ofertas, assim poderão fazer quando nós cantamos essa canção, a Ele a glória.
Vamos orar? Vamos pregar a palavra, depois a gente vai tentar cantar outra canção, senão minha voz vai fazendo um sinal que ela vai falhar, então vamos para a parte mais importante, se é que podemos dizer, né? Toda a parte do culto é importante, mas a mensagem tem que ser sempre destaca, sempre falada, ponto mais alto do culto. Vamos orar agradecendo pelo dia de ofertas também. Santo Deus, te exaltamos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Senhor, pela fidelidade dos teus filhos e filhas, pela confiança neles no Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus que, ó Deus, provê a cada filho do Senhor, provê aquilo que é mais necessário. Tudo que nós precisamos, ó Deus, está diante do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por cada servo que adorou o Senhor, não somente com as canções, mas também com seus dízimos e ofertas. Que os seus lares sejam, ó Deus, preenchidos com teu cuidado, com teu zelo, com a tua proteção e com a tua misericórdia, Pai amado. Que essa igreja e a liderança dessa igreja tenha sempre o temor e o tremor de manusear cada recurso exclusivamente para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, que os teus filhos e filhas sejam eles abençoados poderosamente. E agora, Deus, poderemos meditar na tua palavra. Santo Deus, eu quero pedir ao Senhor direção, orientação, para que o Senhor venha ministrar em cada coração, em cada família, em cada, ó Deus, a criança, adolescente, jovem e adulto nessa noite, Pai amado. Que não venhamos, ó Deus, voltar pelos lares como de lá saímos, Pai amado. Nós queremos voltar realmente transformados, renovados pelo teu poder e pela tua misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Abra sua Bíblia lá para Deuteronômio capítulo 32, verso 8 ao verso 12. Nós iremos iniciar hoje. Como eu falei, nós iremos dar uma série de estudos sobre o cuidado de Deus, ou o Deus que cuida, né? E hoje nós iremos começar essa série de estudos sobre o Deus que cuida, ou o cuidado de Deus. E iremos perceber, a intenção desse estudo é perceber que Deus, Ele é o mesmo Deus dos nossos antepassados. Às vezes nós achamos que Deus, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus diferente do Novo Testamento. O Deus de Gênesis capítulo 1 é um Deus diferente do século 21, ao qual nós estamos vivendo e presenciando. Às vezes nós temos, a humanidade tem essa diferenciação, e tem algumas igrejas até que falam bem assim: não, nós somos igreja, mas nós só pregamos o Novo Testamento. Automaticamente a pessoa despreza o Antigo Testamento e, consequentemente, despreza o Deus que é dono de todas as coisas. E não tem como, é inconcebível a pessoa pensar dessa forma. E quando vamos estudar a questão de cuidado, nós vamos ver que o cuidado divino, o cuidado que vem de Deus, ele é diferente do cuidado humano. Porque o cuidado humano, nós muitas vezes falhamos, muitas vezes nós deixamos que as coisas aconteçam, corra solta. Exemplo, quando nós somos pais, nós queremos dar um cuidado para os filhos, e muitas vezes dentro desses cuidados nós desprezamos algumas coisas: disciplina, orientação, presença física.
Não é somente eu falar que eu sou pai e pronto, e que o mundo cria. Não. Eu cuido com o trabalho, com os alimentos, com pagar a conta. Isso não é um cuidado. Está mais para um descuidado, um desprezo de si. Então nós, seres humanos, nós temos essa percepção de cuidar às vezes equivocada. E muitas vezes aquele negócio, aquelas placas, né? Perigo, cuidado. E muitas vezes nós não damos atenção àquilo. Deus, ele vai nos mostrar, a Bíblia vai nos mostrar que o mesmo Deus do antigo, o Deus do novo é o mesmo Deus, é único só. O Deus que fala hoje, o Deus que cura hoje, que transforma hoje, que renova hoje, que sustenta hoje, que provê hoje, que liberta hoje, que restaura hoje, que converte hoje, é o mesmo Deus, ele não mudou. O que mudou é a humanidade, é a concepção humana, é a vontade humana. O que mudou são os rótulos dos pecados, porque o pecado tem sido maculado de várias formas, e aí nós não estamos dando uma atenção devida a ele. O livro de Deuteronômio vai nos mostrar, Moisés escreve um cântico. O capítulo 32 inteiro é um cântico de Moisés. E se vocês lerem esse cântico inteiro, que vai do versículo 1 até o versículo 52, você vai ver que Moisés, ele pontua, ele mostra a grandeza de Deus, a rocha eterna, mas ele também vai mostrar que o povo desobediente, o povo rebelde, o povo, quando Deus abençoou tanto esse povo, como está no verso 13 e 14, o povo foi tão abençoado que eles engordaram, se fartaram e aí desprezaram Deus. Moisés escreveu esse cântico e entoou ao mesmo tempo cântico de exaltação, de alegria, mas também no meio desse cântico tem um teor de tristeza, porque mostrou o povo virar as costas para Deus, e nesse virar as costas, mais uma vez mostra o cuidado de Deus, como pastor, disciplinando o povo, para que o povo voltasse à sua presença e entendesse que somente Ele é o Deus que cuida. Vou ficar nos versos 8 até o verso 12 hoje. Iremos ver três coisas, três verdades. Diz bem assim, Deuteronômio 32, verso 8 ao verso 12. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou. Não havia com ele deuses estranhos. Queridos irmãos, eu quero falar nessa noite com você, nessa primeira mensagem, Deus que cuida. O tema, em todo tempo e lugar, Deus cuida de você. Em todo tempo e lugar, Deus cuida do seu povo. Em todo tempo e lugar, Deus cuida de nós, mesmo sem merecermos, mesmo sendo desobedientes, mesmo sendo homens e mulheres desobedientes a Deus, que viram as costas para Ele, ainda assim Deus derrama o seu cuidado, nem que esse cuidado seja um cuidado de correção, para chamar a nossa atenção. Olha para mim, volte para mim. Primeira coisa nessa noite, tudo que Deus faz visa o cuidado do seu povo.
Tudo que Deus fez no passado visava o cuidado do seu povo. Tudo que Deus faz hoje visa o cuidado do seu povo. Verso 8 e verso 9. Se existe uma verdade, é essa. Tudo que Deus faz é bom. É muito bom. E essa frase tem que ser dita em todo momento da minha vida. Eu tenho que lembrar disso em toda a situação. Tudo que Deus faz é bom e é muito bom. Essa frase tem que chacoalhar a minha mente, o meu dia a dia. Eu tenho que entender que eu, sem Deus, eu sou falido, pecador, caído e perverso. E é por esse motivo que eu tenho que entender que tudo que Deus faz é bom em todo o momento. Essa frase tem que ser dita em todo momento, porque tudo que Deus faz, visa o que, pastor? Visa o cuidado, a proteção, a segurança do seu povo. Todo mover de Deus é para cuidar, é para proteger, é para a segurança do seu povo. É por isso que Paulo bem frisou em Romanos 8:37, lá diz bem assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se vocês lerem os versos antes, Paulo está falando de quê? De lutas, de adversidade, de perseguições, de dores, de angústias, de tristezas, de provocações, de cassações, de prisões, de correntes. Paulo está falando de algo triste, de algo que nos faz entristecer, mas ele relata, ele testemunha aquilo que nós vamos estudar hoje, a confiança, o cuidado de Deus, mas diante de todas essas coisas, somos mais que vencedores. Paulo não olha para a humanidade, para ele como homem, ele olha para o que Deus faz para ele, o cuidado, ou seja, diante de Deus, nós somos mais que vencedores. É a mesma confiança que está em Salmo 105, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e que diz a sequência, que não se abalam, mas permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém, assim é quem? É o Senhor em volta do seu povo. O cuidado de Deus, tudo que Deus fez e faz, visa o cuidado do seu povo. Deus cuida de você. Você crê nisso? Será que realmente você crê nisso? Deus cuida de mim. Deus cuida de cada um de nós. Aqui nesses 2 versos, mostra, meus amados, mostra toda a divisão que Deus, o Altíssimo, fez. Era para cuidar do seu povo. Deus não queria brigas. Deus não queria que seu povo vivesse em brigas, em contendas, por isso ou por aquilo, uma miscieta. Não, Deus divide passo a passo, bloco a bloco, visando o quê? O cuidado, a perseverança, a preservação do seu povo, o zelo pelo teu povo. Então tudo que Deus dividiu, versículo 8 ao versículo 9, diz o que? O cuidado de Deus. O verso 8 e 9, para os mais velhos, para os mais experientes, podemos usar a frase da seguinte forma: deixa com Deus, Ele cuida. O verso 8 agora podemos ler dessa forma: deixa com Deus, é Deus falando, deixa comigo, que eu cuido. Eu sei o que fazer, eu sei como distribuir, eu sei como repartir. Coloca diante de mim que eu sei o que fazer. Para os mais novos, os mais jovens, a modernidade de hoje, tem a frase, né? Deixa com o pai, joga no peito do pai, joga no peito do pai, que o pai cuida. É a mesma ideia. Deus falou, deixa comigo, filhinho, joga no meu peito, que eu seguro as ondas. Eu sei como dividir, eu sei como agir. Tudo que eu faço visa o melhor, o cuidado para o seu povo. É isso que fala no verso 8. Olha o verso 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Ou seja, a alegria, o cuidado, o zelo do Senhor é o seu povo. Olha a continuação. Jacó é uma referência a toda a nação de Israel. Jacó é a parte da sua herança. E aqui não entenda a nação de Israel, não. Aqui agora é a igreja, é uma totalidade de todo o povo de Deus. É a herança dele. Tudo que Deus faz visa o cuidado de Deus.
Deixa com o Pai, que o Pai segura. A segunda coisa, nessa noite, não importa o lugar, Deus está a te proteger. Verso 10. Não importa o lugar, não importa o lugar, não importa a situação, Deus pode e quer cuidar de você. Não importa. Veja, meus amados irmãos, veja o que diz Isaías 43, versículo 13. Veja, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Veja que também Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossível. Não importa o lugar, não importa a situação, Deus quer cuidar de você e cuidar da sua família. Não importa o lugar, Deus está sempre a te proteger. Não importa a situação, para Deus nada é impossível. Ele pode mudar o caos, a trevas, em luz radiante e gloriosa. Ele pode mudar todo o contexto de tragédia em um contexto de alegria e de festividade. Ele pode mudar o contexto de luto em festa de alegria. Por quê? Porque para ele não existe impossível. Agindo Deus, quem pode impedir? Isaías 43, versículo 15, versículo 13. Olha o verso 10, que maravilhoso que é, meus amados. O verso 10 vai mostrar lugar e situação. Veja o verso 10 comigo. Achou, ou seja, Deus encontrou, observou o seu povo de perto. E aonde estava esse povo? Olha só, e detalhe, o povo se encontrava nessa situação, primeiramente por desobediência e depois por esquecimento do rei. Veja o verso 10. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Veja, rodeou e cuidou deles, guardou como a menina dos olhos. O verso 10, meus amados, mostra um lugar, uma terra deserta. E aqui as pessoas vão logo jogar lá para o deserto de Êxodo, capítulo 12 em diante. Mas essa terra deserta descreve duas situações, dois lugares. Dentro do Egito, quando o povo se encontrava no Egito, enquanto José se encontrava vivo, o governador de todo o Egito, o povo era abençoado, o povo era um povo próspero, tinha todos os seus cuidados, porém a vida humana é passageira. Era no passado, muito mais hoje. José morre. E aí levanta-se um rei, e esse rei que se levanta não conhece, não dá valor a José, não lembra do que ele fez, o livramento, o sustento, a provisão que Deus por meio dele, que José fez. Esse rei não lembra dele, e olha para o povo de Israel e fala: esse povo é numeroso demais. Temos que oprimir esse povo. Eles estão dentro da nossa região egípcia. Vamos oprimir esse povo. Então essa terra deserta significa dentro do Egito. E nesse momento o povo de Deus oprimido. Ou seja, não importa o lugar, Deus está a proteger o seu povo. O povo é oprimido, é esmagado. Êxodo capítulo 1 até o capítulo 14. E aí o povo começa a clamar a Deus, voltar os olhos para Deus, e aí Deus levanta o libertador. De Deus para libertar o seu povo. E assim foi feito. Assim foi feito. Deus derramou as pragas e o povo foge para o deserto, libertos agora. Região deserta significa dentro do Egito e fora do Egito, no próprio deserto, dentro do Egito, vivendo escassez sobre escassez de tudo. Fora do Egito, agora, perigo de vida, porque o deserto não é fácil. O deserto de dia é um calor terrível.
e à noite um frio terrível também. Então, dentro do Egito era escassez, era morte, e fora do Egito, no deserto, também escassez, também morte, perigo de vida. Mas olha, em todo momento Deus guardando, não importa o lugar, a situação, Deus está protegendo o seu povo. Veja o que ele fala no verso 10, rodeou. Veja, guardou. O que significa essa duas expressões, rodeou e guardou, significa o seguinte, meus amados, proteger. Deus protegeu o seu povo cuidadosamente e intimamente. Deus protegeu bem de perto, como a menina dos seus olhos. A parte mais frágil do ser humano, as meninas dos nossos olhos, aquilo que a luz bate, nós conseguimos enxergar o que está lá na frente. Deus protegeu bem de perto, cuidadosamente, intimamente. É isso que fala Salmos 17, verso 8, Provérbios 2, versículo 2. Provérbios 7, versículo 2. Rodeou, ou seja, esteve bem de perto, rodeando, cuidando dele. Os irmãos que conhecem o texto sabem, de dia uma nuvem muito íngreme, muito alta, negra, tampava o sol para não ferir o povo. E à noite, essa mesma nuvem, lá no deserto, transformava-se em fogo, trazendo iluminação, clareamento para o dia a dia, para o seu caminhar. E ao mesmo tempo, o aquecimento. A presença de Deus rodeando, guardando e protegendo o seu povo. Não importa o lugar, não importa a situação, Deus vai cuidar de você e da sua família. E somente Ele pode fazer isso. E mais ninguém. Você pode ter um pai muito forte. Você pode ter uma mãe muito forte, muito valente. Mas somente Deus pode cuidar intimamente. Somente Deus pode rodear e guardar a sua vida em todo momento do seu caminhar. Seu pai não pode observar você está na rua, na escola, no trabalho, na faculdade. Deus pode. Nós não podemos saber o que vai acontecer amanhã. Deus pode. Não sabemos o que vai acontecer hoje à noite. Deus pode. Somente Ele pode cuidar de você e de cada um de nós e da sua família. A terceira e última coisa, só Ele cuida com zelo. Verso 11 e verso 12. Moisés mostrou para o povo de Israel, olha, toda divisão, tudo que Deus faz, visa cuidado. Moisés mostrou para o povo, não importa o local, Deus está a cuidar de nós. Então somente confiamos nele. E Moisés mostrou mais para o povo. Moisés mostrou para o povo, Deus, somente Ele cuida com zelo. Sabe o que você cuidar com zelo? É você não abrir mão. É você se esmerar, é você estar tão próximo, querer tanto bem do seu ente querido, da sua família, que você não se afasta, não vira as costas. Zelo é você se aproximar tão intimamente, que você, quando nós erramos, Deus ele fala assim, meu filho, por que você fez isso? Zelo significa Deus olhar e falar assim, meu filho, por que você fez isso? Por que você se afastou? Por que você pecou? Meu filho, eu estou aqui, eu cuido de você. É isso que Deus faz. Foi por isso que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, por amor. Porque o zelo de Deus, o amor de Deus, a intensidade de Deus de cuidar do seu povo. Só Ele cuida com zelo. Naum, capítulo 1, versículo 2, da parte A, vai falar lá, o Senhor é o Deus zeloso. E capítulo 20, versículo 5, a parte B, vai falar também lá, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, vai testificar o que estamos conversando aqui agora, porque o Senhor, teu Deus, é o fogo que consome, sou Deus zeloso. Quando falamos, meus amados, em cuidado de Deus, falamos de zelo.
Quando falamos de cuidar de Deus, falamos do cuidado ímpar, um cuidado diferenciado, um cuidado acima de qualquer tipo de cuidado humano. Quando falamos de cuidar de Deus, falamos de um Deus que quer estar próximo, que quer realmente cuidar em todos os momentos da nossa vida. Às vezes você está sofrendo, nós sofremos porque nós não queremos o cuidado de Deus para nós. E aí Deus lança as provas, lança as lutas. Para quê? Para despertar. Meu filho, olha para mim, eu sou um Deus zeloso, preste atenção, olhe para mim, observa a minha mão agindo, o meu cuidado com você. Eu quero o seu melhor, eu quero o seu bem, eu quero salvar você, eu quero perdoar você. Eu sou um Deus que cuida, um Deus zeloso. É isso que ele fala. Quando falamos de Deus, cuidar de Deus, falamos de Deus que zela, ou seja, um cuidado todo especial, um cuidado atual, um cuidado eterno, um cuidado com Deus que zela, não é um cuidado que abandona, é um cuidado especial, íntimo, é um cuidado atual, em todo o momento, é um cuidado para a eternidade, não é um cuidado para viver num mundo caído e pecador, num mundo falido, não, é um cuidado que visa um especial, um íntimo, um atual, dia por dia, minuto a minuto, enquanto nós dormimos, ao levantar a nossa cama, ir para os nossos afazeres, nossos trabalhos e voltarmos, Deus está cuidando de nós. E o cuidado para a eternidade, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Um cuidado que visa a eternidade. É exatamente esse cuidado zeloso que os versos 11 e 12 apresentam para nós. Veja que de forma poética, como é que Deus fez Moisés escrever. Veja, como águia desperta sua ninhada, voeja sobre os seus filhotes, aguardar com zelo, com proteção. Só que os filhotes, eles vão crescer. Então eles precisam aprender a voar, eles precisam a se defender. Mas olha como é que a águia faz. A águia não abandona, ela fica voando sobre os seus filhotes, mas de repente ela lança os seus filhotes a precipício abaixo. E ela vai junto voando com eles. Quando ela percebe que os filhotes não têm força para voar só, a águia voa por debaixo dos seus filhotes. E aí os filhotes começam a voar em cima da águia, sobre as suas asas. E ela vai levando os seus filhotes, a ponto de, quando eles cansam, eles deitam em cima da sua mãe, em cima da águia, das suas asas. E a águia vai levando os seus filhotes, até eles aprenderem a voar. Assim é o zelo de Deus, assim é o cuidado de Deus. Deus quer nos ensinar dia por dia. Para quê? Para confiarmos nele, para descansarmos nele, para saber que em todo momento de crise, de adversidade, temos um Deus que cuida de nós zelosamente. Olha o verso 10, verso 12. Assim só o Senhor guiou, e não havia com ele Deus estranho. Moisés olha para o povo egípcio e fala assim: aqui, lá no Egito, tinha um panteão de deuses. Nenhum deles cuida como Deus cuida. Na verdade, nenhum deles é Deus. Criação por mãos humanas. Mas Deus sustentou, Deus criou, Deus protegeu, Deus fez tudo zelosamente. Só o Senhor cuida de nós dedicadamente, zelosamente, em todo momento, especial, atual e eterno. Moisés mostra, Deus mostra para nós através desse texto lindo e maravilhoso demais. Só Ele cuida de nós com zelo. Será que você sente cuidado de Deus na sua vida? Será realmente que você sente ver o cuidado de Deus na sua família? É muito fácil nós vamos aqui falar sobre o cuidado de Deus, mas será realmente que você sente, você vê o cuidado de Deus para você e para a sua família?
Deixa hoje. Faz uma prova de Deus, se é que podemos fazer isso. Deixa hoje Deus cuidar de você. Permita hoje Deus cuidar da sua família. Ensinar a você, ensinar a cada um de nós como devemos cuidar uns dos outros. Deixa Deus ensinar a você que Ele é um Deus zeloso, que Ele tudo faz visando o melhor para você e para a sua família. Deixa Deus mostrar para você que vale a pena descansar nele, vale a pena confiar em Deus, vale a pena entregar nossa vida a Deus, que Ele cuide de nós, vale a pena. Entrega a sua vida hoje nas mãos de Deus, porque só Ele pode cuidar de você, só Ele pode cuidar de nós, só Ele pode zelar por nós dia após dia, só Ele se preocupa conosco com a preocupação eterna, poderosa, eterna e sublime. Você pode ver o cuidado de Deus. Você entrega a sua vida hoje, você pode ver o cuidado de Deus diário, sendo derramado sobre a sua vida e a sua família. Não existe cuidado melhor. Grave isso. De tudo que eu falei, grave isso, essa aplicação. Não existe cuidado melhor como o cuidado de Deus. Não existe. Sabe qual é o motivo? Você pode confiar em homens, em armas, em cavalos, em modas, em anos, mas um dia, todos nós desceremos à sepultura, se Cristo não voltar antes, do mais novo ao mais velho. E o cuidado de Deus é tão poderoso, que mesmo depois da morte, nós somos cuidados dele por ele na eternidade. Amém? É por esse motivo que não existe cuidado melhor do que o cuidado de Deus. As modas, as religiões passam, homens e mulheres passam, mas o cuidado de Deus é eterno e dura para sempre. Deus hoje quer cuidar de você. Deus hoje tem um convite para você. E o convite é: vinde a mim. Vinde a Deus. Conheça Deus. Busque Deus. Deixe Ele cuidar de você. Deixe Ele cuidar de cada um de nós. Uma nova vida Ele tem para você e para mim. A gente vai cantar essa canção. Nova vida. Que Deus possa, você possa orar essa canção. Você possa realmente querer ser cuidado por Deus. Querer realmente conhecer esse Deus. Entregar a sua vida a Deus. Querer realmente entender que o melhor local para você e para a sua família é nos cuidados de Deus. Vamos cantar essa canção.
Nova perspectiva, nova esperança, Deus quer dar para cada um de nós. Só Ele cuida, só Ele zela, só Ele protege, só Ele sustenta. Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos por essa certeza, por essa verdade, que o Senhor Deus que cuida, é o Deus que zela, é o Deus que protege. O Senhor Deus que sustenta, que ampara, o Senhor Deus que corrige, que orienta, que ensina, ó Deus. O Senhor Deus que tem prazer em estar perto do seu povo, em ensinar a cada um de nós a viver, a andar, a confiar, a descansar, a esperar. O Senhor é o Deus fiel e justo, que promete e cumpre todas as coisas. O Senhor é o mesmo Deus dos nossos antepassados. O Senhor é o mesmo Deus que faz por ele e faz milagres.
O Senhor tem um cuidado tão zeloso, amado Deus, que mesmo após a morte, na eternidade, somos cuidados pelo Senhor. Grande Deus, desperta corações nessa noite. Santo Deus, quebra cadeias, grilhões, ó Deus, de cada vida, cada família. Santo Deus, mostre para cada família essa noite que vale a pena confiar no Senhor, vale a pena descansar no Senhor, vale a pena ser cuidado, zelado pelo Senhor. Mostre para cada um de nós que o melhor cuidado que nós precisamos ter é o cuidado divino, é o cuidado eterno de um Deus que não falha, de um Deus que não dorme, de um Deus que não cochila, de um Deus que não chega atrasado, de um Deus que é eterno, que não é criado por mãos humanas, que não é criado por achismo humano, mas é um Deus de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Mostra, ó Deus, para essa igreja, mostra para cada família, mostra para cada jovem, adolescente, pai e mãe, mostra para cada um de nós que somente o Senhor é o Deus que cuida, que zela, que protege e que sustenta. Eu oro ao Senhor confiantemente de que aqui o Senhor se faz presente em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Queridos, ontem nós tivemos um momento muito especial. Tivemos um campeonato ontem. Nós estamos há 8 meses com o nosso projeto de vigília. Vai fazer 8 meses. Vai fazer 9 meses, dia 10 de outubro. Ontem tivemos um campeonato belíssimo. Gente para contelada, equipes gigantes. Nós tivemos a oportunidade de levar 15 alunos. 15. Nós tivemos a honra desses 15 alunos. 11 alunos medalhados. 11. Sem contar aqueles que foram trapaceados, roubados na cara dura. Porque nós somos projetos pequenos, insignificantes. Nós competimos com projetos grandes há mais de anos. Projetos de academias que funcionam todos os dias. Nós funcionamos com projeto 2 vezes. Eu queria chamar aqui as crianças aqui que vieram. Ágata, Camille, Mimi, Águia, Lucas, Ágata, Celine, vem cá. Deixa, vem cá, cadê o David? Vem cá, David, vem cá, David. Vem cá, David. Vem, David. Pode vir, você vai orar de novo, pode vir. B2, cadê o B2? Vem cá, B2. Vem, David. Faltou alguns 15, irmãos. Uns 15. Tá? A Ágata foi zelada. Foi roubada na cara dura. Tá? A cara dura. Ela tinha que ganhar a prata ou a ouro. Mas devido um surrupiado lá do lado lá, a gente gritou muito lá na bancada. Muito mesmo. As mulheres estão doidas, nós também. Mas a gente não pode fazer nada, né? E aí a Ágata ganhou a bronze. O Luquinho lutou demais. Ganhou também a bronze. Essa aqui, meus amados irmãos, esse toquinho de gente. Vem cá comigo. Essa menina, ninguém segurou essa menina. Botou a menina para lutar com ela, deu 2 tombos puxados de braço. Trocou ela com outro menino. Botou ela com o menino. Duas sacudidas foi no chão de sacudir de novo. E ela falou assim, pastor, eu quero lutar mais, eu tenho no caminho. Agora não, é só porque vai competir mesmo. Não, eu quero lutar. Meus pais não deixaram, mas na próxima vez eu vou lutar. Vai mesmo? Nós estamos juntos. Celine, em casa dele. Essa aqui eu estou com uma menina que luta treina todo dia. A menina é tão rápida, deixa eu quantos graus na faixa dela?
4. Você nem tem um grau, a faixa. Perdeu só por causa disso, mas a segunda luta é competir bronze, não teve com seu ninguém. Mimi também vem cá em mim. Vou falar um número. Tivesse os 15, eu falo os 15. Mimi foi outra. Guerreira, batalhadora. Não segurou ninguém conseguiu segurar ela. É pequenininha, mas pensa num brotinho forte. Tem Mimi. B2, vem cá, B2. Esse batutinho aqui, desse tamanho, dominou a luta do começo ao fim. Mas falta experiência. O maior que ele, menino, não conseguiu tomar esse menino aqui. Segurou tudo. Só que mais uma vez, o menino tinha 3 ou 4 graus na parte dele, 4 graus na parte dele. B2 tem grau. E ele estava ganhando de pontuação. Só que o menino deu uma chave nele, nem fechou. O Jorião dos outros ficou doido. Ele quase entrou lá, catando meu ouvido no braço. Ficou doido. Mas ganhou bônus. Amém? O bota do ouro. Vem cá, dele. O Deus está bem triste. Porque o Deus só perdeu porque ele fez um golpe. Falta de experiência. Que não podia fazer. Só por isso. Ele estava ganhando na pontuação. E a equipe dele não tinha pai. Agora ele, não se preocupe, não fique triste. É só isso. Não é derrota. Não é bonita, pai. Não. Tá? Aqui, você é guerreiro. Você é vencedor. Beleza? Você vai voar alto. Vai voar alto. É só isso. Nascer um grande guerreiro dele. Ele sempre é vitória, ele sempre é justo. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter dor, vai ter angústia, vai ter lágrimas, vai já chora mesmo. Mas não tenha esperança, não desista. Amém? Toca mais. Show de bola. Esse molequinho aqui, Ricardo, molequinho no bom sentido de dizer, tá, irmão? Todos são vencedores. Esse hábito é o momento que ele está querendo mencionar. Ele ia desistir. Faltou algumas aulas. Nós da equipe, preocupados, meu filho perguntando meu filho. Mano, não sei o que está acontecendo. Até que ele veio no dia. A Cris chamou no canto, depois eu peguei ele de fora. Só eu e ele. Foi o que eu falei para você lembra? Eu falei para ele assim, por que você está vindo? Pastor, muita coisa, no começo, desanimado, muitas coisas, problemas. E eu falei para ele, você não vai desistir nunca. Eu estou com você, nós estamos com você. O problema que tiver, fala com a gente vai tentar resolver. Nós estamos juntos. A chave do Abre era uma das mais difíceis. Tinha 5 na chave dele, parece campeão, ouro do ONE. Ele teve que derrubar 3. E para os irmãos que viram o vídeo do grupo, 3 competidores maior que ele, com grau acima dele. O Abre finalizou com os 3. Ganhou na pontuação e no final ele finalizou os 3. Na terceira luta, ele estava ganhando. Nós estávamos assim, Abre, segura o tempo, que ele viu a brecha no braço. Aí o William do lado, não faz isso não abre isso não. O Abre voou no braço do menino. Ele fechou na chave travada no braço do Abre. Irmãos, o projeto de jiu-jitsu, um projeto de uma igreja, muda histórias, muda contexto. O projeto não é para a igreja ficar cheia de coisas durante a semana, não. É para mudar histórias, como dessas crianças. Eu lembro de cada um deles quando começou o projeto. Sem muita alegria, sem muita perspectiva. E hoje são homens, meninos e meninas vencedores. Até tu, tá bom, Deus? Até tu. Não é porque você não deu a medalha que você é vencedor, não. Você é vencedor. Amém, Deus? São vencedores, irmãos.
vocês, pais, que estão aqui hoje, aqueles que estão aqui hoje, cuidem dos seus filhos, valorizem, estejam juntos, venha prestigiar os treinos, vale muito a pena. Uma coisa é ver o pastor aqui, uma coisa é elas verem a Cristiane aqui, o Juliano aqui, o William, outra coisa é ela ver vocês aqui. Isso significa valorização, estar junto. Vocês são o espelho, vocês são a referência deles. Valorize as crianças. Igreja, não abra mão. Estejam juntos. Nós temos filhos de espera para mais de 12 alunos querendo entrar. O que nos falta, sabe o que é mão de obra. É mão de obra. Está dando de a gente dar um jeito, alguns irmãos louvam, a gente faz uma venda e compra. Mas o que dificulta a gente é mão de obra. Eu posso abrir para tanto, se eu não tenho professores à disposição para tanto. Mas vamos dar um jeito, amém? Ore pelo projeto, valorize as crianças, valorize cada um. Valorize cada um. Não é porque perder não. É a alegria, é o empenho, é a dedicação, a como iniciamos e o que espera a ontem. Só quem estava lá pôde ver, coração pulsar, a voz sorrir de tanto gritar e a alegria de festejar com eles. Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Terça-feira, Deus e os demais que estão aqui. Terça-feira, quarta-feira, os pais. Nós teremos também uma aula especial. Especial. Nós vamos agradecer a Deus. Vamos festejar a Deus. Todos vocês, pais e alunos de igreja, estão convidados para nós adorarmos a Deus. E temos um treino especial para especial mesmo. Não sabe isso para você não. Não sabe não. Especial para cada um de vocês. Amém? Vamos ficar em pé para orar. Vamos orar. Vem cá, Cris. Fala para nós. Cris é a nossa coordenadora do projeto. Ela está sempre fazendo escalas, brigando, cobrando. Mas sempre errando. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer. Muito obrigada, Pai. Você conhece os nossos corações, sabe da alegria que estamos sentindo, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor continue conosco no restante dessa semana, protegendo, cuidando, assim como o Senhor sempre tem feito, Pai. Que possamos reconhecer o teu amor, o teu cuidado, Deus, e ser fiéis a ti, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada um que está aqui nesse tempo, que possam voltar para os seus lares, ó Deus, certos de que o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem protege. E não há outro caminho a não ser o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Das 11 medalhas que nós trouxemos, 3 foram de ouro, né? Só para os irmãos tecidos. 3. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, poderoso Deus, que a graça soberana de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus reine sobre cada coração e cada família e sobre essa igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Quarta-feira, treino é terça e quarta, mas quarta-feira, um treino especial. Todos os pais e a igreja estão convidados.